Concurso de auditor fiscal em 2026. O que eu faria se estivesse começando os estudos hoje? Tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor e mentor Júlio Cardoso. Eu sou auditor fiscal da Receita do Estado do Espírito Santo. Sou professor de contabilidade. Tenho mais de 15 anos de experiência em concursos da área fiscal. E nesse vídeo eu quero passar para você um mapa completo de aplicação imediata do que você precisa fazer se você quiser iniciar agora os estudos para concursos da área fiscal. O ano de 2025 foi muito movimentado, muitos concursos sendo publicados. A gente também vê boas possibilidades para 2026. Então, se você tem como objetivo estudar para carreiras fiscais, Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, esse vídeo é para você. Então vamos lá. O que eu faria se estivesse começando? Primeiro passo, pessoal, é investir num material de estudos. Você precisa de um material direcionado, atualizado e com a profundidade necessária para se tornar competitivo nos estudos para a área fiscal. Mas eu quero te fazer um alerta. Hoje estão sendo ofertados aí centenas de materiais diferentes, tá? Alguns podem ser até úteis para determinadas fases do seu estudo. Mas cuidado para não se empolgar e adquirir material demais e ficar perdido, tá? O que você precisa? De um bom material teórico. Eu sugiro que você possa adquirir o quê? O material do Estratégia Concursos, tá? O material do Estratégia Concursos é o melhor material para a área fiscal, especialmente para quem está começando. E você vai fazer o quê? Uma assinatura, ok? Uma assinatura do Estratégia hoje já vai te dar acesso a todo o material que você precisa para iniciar os estudos para a área fiscal. Material atualizado, de acordo com o nível de profundidade que alguém que estuda para a área fiscal precisa. Tudo bem? Não precisa se preocupar em comprar livros, tá? Mapas mentais, Anki e resumos já prontos. Você que é iniciante precisa de um bom material de estudo teórico. Pode ser os PDFs que tem lá os livros digitais ou as videoaulas, tá? Mas use apenas a assinatura do Estratégia, é mais do que suficiente para você iniciar os estudos, ok? Sobre carga horária. Qual que é a carga horária necessária para estudar para concurso da área fiscal? Já falo que é a que você tiver disponível. Cada um aí tem a sua realidade. A maioria dos concurseiros estudam e trabalham e tem família que precisa conciliar esse tempo, toda essa preparação. Então, o que eu quero fazer? Use a carga horária que você tem disponível. A gente sugere uma meta aí pelo menos de 20 horas semanais, né? Se você atingir uma média aí de 20 horas por semana, você já vai ter uma carga horária muito boa para iniciar, em torno de 3 a 4 horas por dia. Já é muito significativa. Se você seguir um plano correto, estudar da forma correta, você já vai começar muito bem, tá ok? Então, beleza. Carga horária. O seu foco nesse momento como iniciante é fazer a chamada base dos estudos na área fiscal. Eu quero ser auditor da Receita Federal, eu quero ser auditor da Cefaz do Espírito Santo, do Ceará. Não importa. Existe uma base que é comum de matérias que são cobradas em todos esses concursos. E é por essas matérias que você deve iniciar. Eu já vou trazer para você quais são essas matérias e até uma sugestão de distribuição de conteúdos para a sua semana, tudo bem? Então, se você está gostando do vídeo até aqui, não deixe de comentar, curtir e compartilhar com pessoas que estão estudando aí para a área fiscal, ok? Então, seu foco é fazer a base nesse momento. E eu vou te apresentar 6 matérias estratégicas. 6 matérias estratégicas para que você possa iniciar efetivamente. Mas, Júlio, eu vi que lá na Receita Federal são cobradas 20 matérias, no fisco estadual que eu tenho como objetivo também. Mas você não deve começar estudando todas as matérias ao mesmo tempo, tá? É um erro você querer, até pensando que vai estar ganhando tempo, querer estudar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, comece com essas 6 matérias que eu vou passar para vocês aqui, que eu tenho certeza que já vai ser muito bom. Você vai começar aí do jeito certo na área fiscal, tá?
que seria a nossa base, tá, pessoal? A base das matérias. Primeiramente, português, raciocínio lógico e matemático, contabilidade geral, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Pessoal, isso aqui é cobrado em qualquer concurso de auditor fiscal do norte ao sul do Brasil, tá? Isso aqui vai te dar base, inclusive, para atender e entender outras matérias que são exigidas também. Então, comece com essas 6 matérias, tá? Lá no Estratégia, por exemplo, tem um curso regular da área fiscal, você pode seguir por ele. Até se você tem um material de algum concurso específico, mas estude apenas essas matérias, tá? Um caso particular aqui, ó. Professor Júlio, eu já venho de uma outra área de estudos, eu já domino o direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico. Será que eu poderia adicionar alguma matéria? E tem uma carga horária aí maior disponível, estou focado nos estudos no momento. Você poderia fazer o quê? Ó? Adicionar a tecnologia da informação e, eventualmente, a reforma tributária no seu plano de estudos, tá? Tecnologia da informação é uma disciplina complexa, extensa, que vai demandar um tempo grande de estudos, tá? Então, você poderia sim adicionar essas matérias e até mesmo a chamada reforma tributária. A reforma tributária também tem sido bastante exigida nos concursos da área fiscal recentes, tá? E o que acontece? Só que você pode sim ter dificuldades em estudar reforma tributária sem uma base de direito tributário, tá bom? Mas essas 6 matérias aí são as mais importantes e é por ela que você precisa iniciar, tudo bem? O que você não deve estudar nesse momento, pessoal? Há um núcleo de matérias também que são exigidas em muitos concursos fiscais, mas não em todos. Então, você não deve estudar essas matérias nesse momento. Exemplo, ó, legislação tributária. O regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo. A legislação do Imposto de Renda Federal. Cara, essas matérias são mais para frente. São até algumas delas até para um pós-edital, você pegar na reta final mesmo da sua preparação. Administração geral e pública tem caído em concursos recentes da área fiscal, mas não em todos, tá? Pode ser para um ciclo mais intermediário ou avançado. Receita Federal cobra legislação aduaneira e comércio internacional. Eu lembro que quando eu comecei a estudar lá há quase 15 anos para a área fiscal, o foco era a Receita Federal, então eu achava que tinha que já estudar essas matérias aí, legislação aduaneira, para ver como é que um auditor da Receita Federal trabalha, mas isso é mais para frente, tá? Depois que você dominar outras disciplinas, tá? A parte de direitos, né? Vou ter aqui direito civil, empresarial, penal e previdenciário. Pessoal, essas matérias aí você pode deixar para um ciclo de estudos mais intermediário, mais para frente, tá? Assim como economia e finanças públicas. Tudo bem, pessoal? Então, não estude essas matérias nesse momento. Foca aqui, nessas 6 que vai ser sucesso, que você vai avançar bem e depois você vai adicionando outras, tá? Nosso vídeo está te agradando até aqui, as informações que a gente está trazendo. Então, tem aqui também, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão estudando para a área fiscal, tá bem? Eu tenho também um programa de mentoria, há informações aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser, você pode aí clicar no link que está sendo apresentado para você. Você vai falar diretamente comigo, eu vou entender um pouco mais do seu momento e quem sabe ter você no nosso programa de mentoria, ok? Mas vamos lá, O que realmente você precisa agora, pessoal? Você precisa de um bom material teórico para a área fiscal. Você precisa fazer revisões regulares daquilo que você estudou. E você precisa resolver questões como parte fundamental do seu estudo. Essa trinca aqui, esse tripé, teoria, revisões e questões, é um que o iniciante precisa. Tá? Simulado, mapa mental, Anki, são boas ferramentas, podem ser úteis, mas não é para o iniciante, tá? Foca nisso aqui, estudar a teoria, fazer revisões e resolver questões que você vai evoluir super bem e não vai ficar travado nos estudos, tá? E minha sugestão, fazer blocos de 25 a 50 minutos, né, alternando com pausas,
para que você possa se manter focado, atento àquilo que você está estudando. Tudo bem? Então, ó, para a gente fechar o nosso vídeo aqui, ó, como que a gente poderia distribuir 3 horas por dia de estudos se você é o iniciante, tá, pessoal? Uma carga horária aí para você distribuir. E é o que eu aplico no nosso programa de mentoria, a Mentoria Mapa, ok? O que você vai fazer aqui, ó? Estude, pessoal, 2 matérias por dia. Dessas 3 horas, minha sugestão é 2 matérias por dia, revezando assim, ó. Uma matéria mais que tem cálculo, com a outra matéria jurídica, mais teórica, para que você esteja vendo conteúdos distintos e se mantenha aí no ritmo de estudos. Tudo bem? Ó, 2 horas, o que você vai fazer aí, ó, dessas 2 horas? 1 hora para cada matéria, você vai estudar teoria e resolver aquelas questões de fixação do material, para aprender o conteúdo da forma que a sua prova exige, né? Desde o primeiro dia, resolva questões de concurso, tá? É um erro de alguns concurseiros achar que vai estudar toda a teoria, que até dominar toda a teoria e depois fazer questões. Não. Desde o primeiro dia, estude a teoria e resolva algumas questões, tá bom? Ó, 30 minutos para você resolver mais questões que estão lá nos materiais, para entender efetivamente como aquilo é cobrado em provas. Ó, e eu peço sempre para os meus mentorados, todos os dias, todas as metas, resolva questões, tá? Para que você entenda efetivamente como aquilo é cobrado na sua prova. É fundamental isso. E separe 30 minutos para revisar aquilo que você estudou, tá? Fazer uma revisão rápida dos principais pontos daquilo que foi estudado durante o dia. Então, ó, 2 horas de estudo teórico com algumas questões de fixação, 30 minutos para resolver um pouquinho mais de questões e 30 minutos para revisar aquilo que você estudou. Isso aí vai ser muito bom, tá? Então, como ficaria uma distribuição aqui, ó, pessoal, da semana de estudos do concurseiro? Ó, segunda-feira, português e direito constitucional, 1h30 para cada matéria, com essa distribuição que eu falei. Terça, contabilidade e direito tributário. Quarta, raciocínio lógico e direito administrativo. Depois a gente vai repetindo e alternando isso, até chegar na sexta-feira. No sábado, você poderia fazer o quê? Resolução de questões de todas as matérias, umas 2 horas de resolução de questões e uma revisão leve aí, ó, de 1 hora. 1 hora para você rever tudo que foi estudado durante essa semana. Pegar ali o material teórico, as questões que você resolveu, tá aí revendo aquilo que você viu durante a semana, tá? Uma distribuição simples, mas de aplicação imediata, de aplicação direta, tá, pessoal? Com certeza, se aplicar isso aqui, eu tenho certeza que você vai começar a estudar do jeito correto. Agora, você tem uma carga horária maior, você faz as devidas adaptações. Inclusive aqui, ó, você poderia deixar até o domingão para descansar, para poder tirar um dia livre, que é importante também, até para você ter tempo para assimilar os conteúdos. Ah, eu tenho uma carga horária maior? Você faz uma adaptação aí de acordo com essa carga horária disponível. Por exemplo, ó, eu tenho dia da semana que eu não consigo estudar, então às vezes você compensa no final de semana de acordo com a sua rotina. Tudo bem? Pessoal, aplicação direta é isso que eu faria se eu estivesse iniciando hoje os estudos para a área fiscal. O que você pode fazer agora, pessoal? Ó, você pode continuar fazendo isso sozinho. Eu desejo aí todo o sucesso do mundo, que você venha depois compartilhar conosco que esse vídeo te ajudou. Ou você pode seguir um método com o meu acompanhamento direto, né, pessoal? Eu falo com vocês que eu tenho um programa de mentoria focado em iniciantes na área fiscal. Quem está chegando agora nos estudos, não sabe o que estudar, a hora de revisar, a hora de fazer questões, que material que vai seguir, que é o programa da Mentoria Mapa, né, pessoal? Um programa baseado em 4 pilares. Um método de estudos validado, de aplicação direta. A própria aplicação desse método é fundamental que a gente coloque a mão na massa, o quanto antes comece a estudar. Ferramentas também de produtividade, de ganho de tempo nos estudos e o contínuo aperfeiçoamento dos estudos, tá? É isso que seriam as bases do nosso método de estudos. E se você quiser conhecer um pouco mais, tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai te levar lá para conversar diretamente comigo. E o que você vai receber? Tudo isso que eu falei que você precisa, tá? Você vai ter acesso ao material de estudos, eu forneço o material de estudos,
do Estratégia, assinatura Premium do Estratégia. Você vai ter encontros quinzenais com um grupo reduzido, tá bom? Além disso, é um programa que você vai ter acesso direto a mim, tá? Então você tem encontros quinzenais ao vivo, você tem um plano de estudos focado nas matérias básicas, individualizado, e conforme você vai evoluindo, você vai adicionando outras disciplinas ao seu plano, tudo bem? Correções e feedbacks contínuos, né, pessoal? Vai ter uma cobrança, vou estar junto com você, verificando suas dificuldades, propondo ajustes nessa rotina que não é fácil, né, pessoal? A gente sabe que estudar para concurso da área fiscal não é fácil. E você vai ter o acesso direto a mim, ao professor Júlio. Tudo bem, pessoal? Você pode seguir sozinho ou pode contar com a minha ajuda, tudo bem? Então, clica aqui no link que está sendo apresentado nesse vídeo e chama a gente que nós vamos conversar e vai ser uma honra ter você no nosso programa de mentoria. Tudo bem? Pessoal, então basicamente é isso que eu tenho a falar para vocês. O que eu faria se estivesse começando hoje os estudos para a área fiscal em 2026. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu like, o comentário, se inscreva aí no nosso canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço.